E os ministros do Supremo decidiram manter artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente que envolvem a apreensão de menores. Os trechos foram questionados pelo Partido Social Liberal. No voto, o ministro Gilmar Mendes lembrou dados do Unicef. 18 milhões de crianças vivem no Brasil com recursos insuficientes para a própria sobrevivência. Ele também chamou a atenção sobre a necessidade de melhorar as políticas de proteção para essa população. Segundo o ministro, a ação para derrubar trechos do ECA vai contra o direito à liberdade de menores. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, se não em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Entendimento em sentido contrário poderia dar aso a apreensões sem fundamento constitucional em violação ao devido processo legal e qualquer tipo de controle. Serviriam ainda para a implementação de uma política higienista que, em vez de reforçar a tutela dos direitos dos menores, restringiria ainda mais o nível de fruição de direitos, amontoando crianças em unidades institucionais sem qualquer cuidado ou preocupação com o bem-estar desses indivíduos. Os ministros do STF julgaram nesse caso a ação do Partido Social Liberal contra artigos do Estatuto. A proibição do ECA de não poder deter crianças e adolescentes para averiguação ou por motivo de perambulação é inconstitucional. Mas, por unanimidade, os ministros decidiram acompanhar o relator. Como se colocou a ação, parece que ou as crianças devem ser recolhidas compulsoriamente, internadas, ou devem ficar na rua sem qualquer atenção. Ou seja, esse corte colocado pela ação não analisou a previsão legal completa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Que 6 em cada 10 crianças no Brasil se encontram em situação de algum grau de precariedade. Não é recrudescer o sentido punitivo da legislação com prisões para averiguação e outras distorções que tradicionalmente se praticavam que poderá contribuir para esse problema. O conjunto normativo ele é completo em termos de proteção do menor. Agora, dizer que protege o menor, restringir a liberdade, poder averiguar de qualquer forma, ou impedir o conselho tutelar de aplicar medidas protetivas é realmente a proibição do excesso. O ECA há de ser visto com olhos até de gratidão, porque, de fato, ele vocalizou a proteção integral à criança e ao adolescente assegurada pela nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 227. Uma declaração de inconstitucionalidade com uma hora pretendida recairia gravemente sobre esses grupos mais vulneráveis, crianças e adolescentes pobres, negros em situação de rua e ou responsabilizados por atos infracionais, o que importaria, insista-se, em inconcebível restauração, algo que seria anacrônico em pleno século XXI. E a gente volta a conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Karina, você pode explicar melhor essa decisão, por favor? Sim, os ministros acabaram entendendo que o pedido desse partido político, no sentido de alegar que, relegando essas crianças ao direito de estar na sarjeta, sem a possibilidade de apreendê-los para fins de averiguação, seria uma forma de descaso do poder público, mas não foi essa a decisão que os ministros tomaram. Os ministros entenderam que a proibição da restrição de liberdade vem justamente ao encontro desse princípio da proteção integral à criança prevista na Constituição e que não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade. Ministro Gilmar Mendes, que foi seguido por unanimidade pelos ministros no plenário, no julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, disse que entender dessa forma e preservar a liberdade desses menores veio ao encontro do que estabelecem os direitos humanos e que confirmar a constitucionalidade também da pena prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente de 6 meses a 2 anos para toda aquela pessoa que mantiver
privado da sua liberdade uma criança e um adolescente, que não seja em caso de flagrante de ato infracional ou mesmo manter a sua prisão sem uma ordem judicial, também é constitucional. E que, por último, o fato do Conselho Tutelar poder implementar essas medidas protetivas, que não afasta de forma alguma a análise do Poder Judiciário. Então, não implicaria em uma possível alegação de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, o Judiciário pode coibir os excessos também. E aí, por votação unânime, as normas questionadas do Estatuto da Criança e do Adolescente, que pretendiam, não é, afastar a impossibilidade de apreensão desses menores, não viola a Constituição, está de acordo com o texto constitucional e vem ao encontro do princípio da proteção integral a essas crianças e adolescentes. Daqui a pouco você volta. Combinado. Até já.